Em apenas algumas semanas, um único projeto de código aberto conseguiu pulverizar um marco de adoção que, Que o Linux demorou uns bons 30 anos a atingir, sim. exato, 30 anos. E é por isso que hoje o material que temos em cima da mesa nos obriga mesmo a analisar esta mudança sísmica na tecnologia. Sem dúvida. Vamos debruçar-nos sobre a transcrição da recente apresentação do Jensen Huang, da NVIDIA, sobre todo este ecossistema do OpenClaw. E a missão desta nossa exploração aprofundada é, no fundo, dissecar uma transição fundamental. Que é a morte do software passivo, não é? Precisamente, a morte daquela ferramenta que fica ali, parada, à espera de um clique do rato. E estamos a assistir ao nascimento do software enquanto agente autónomo. Pois, o OpenClaw não é só tipo uma simples atualização de sistema. Nada disso. É uma entidade que executa tarefas por si própria. E pá, isso está prestes a reescrever todas as regras da economia do trabalho. Ok, vamos desconstruir isto. Vamos a isso. O que torna este documento tão crítico, na minha perspectiva, é a constatação de que o próprio conceito de computador acabou de mudar radicalmente. Como assim? Historicamente, a máquina era um mero receptáculo para o nosso esforço. O limite da produtividade era literalmente a velocidade a que os nossos dedos conseguiam teclar. Sim, estávamos sempre limitados pela nossa própria capacidade mecânica. Exato, mas agora o limite passou a ser puramente a nossa capacidade de delinear objetivos arquitetónicos. Já não damos instruções rígidas, damos objetivos. Pois e pensemos na mecânica de como a programação sempre funcionou até agora. O código tradicional é como um comboio em cima de carris. Sim, uma coisa super linear. Exato. O programador constrói os carris. Se acontecer a condição A, avança para a condição B. Mas se uma árvore cair em cima dos carris, O comboio descarrila completamente. o programa bloqueia, dá um erro no ecrã e acabou. Mas o que o criador do OpenClaw, o Peter Steinberger, introduziu com este sistema operativo agêntico é fundamentalmente diferente. O OpenClaw é mais tipo um veículo todo-terreno guiado por GPS. Boa analogia. Nós apenas lhe damos as coordenadas do destino, o objetivo final. Se houver uma árvore caída no caminho, ele não bloqueia. Ele recalcula a rota, dá a volta ao obstáculo e continua até chegar lá. E essa mecânica de redirecionamento é precisamente o que separa a automação básica da verdadeira autonomia. Certo. O que é fascinante aqui é que o OpenClaw funciona na base de um raciocínio sequencial que não é programado previamente. Ele tem a capacidade de gerir os seus próprios recursos, de aceder autonomamente ao sistema de ficheiros e até de agendar tarefas a longo prazo com os famosos cron jobs. E se o objetivo for demasiado complexo para ele resolver de uma vez? Aí é que entra a magia. O sistema tem a percepção necessária para dividir esse comando principal em vários passos sequenciais e, no limite das suas capacidades, ele próprio escreve código para criar subagentes especializados. Uau! Delega-lhes essas tarefas e depois compila os resultados todos no fim. Ou seja, deixamos de dar aquele passo a passo aborrecido para passarmos a dar diretrizes estratégicas. Isso faz-me lembrar aquela anedota hilariante da apresentação do Jensen Huang. Uma história quase cómica, mas que ilustra este poder de forma brutal. A do pai de 60 anos na garagem. Essa mesma. Temos um pai de 60 anos, sem qualquer formação em engenharia de software, que decide instalar o OpenClaw para automatizar uma máquina de fazer cerveja via Bluetooth. Um projeto de fim de semana normal, em teoria. Em teoria. Só que o agente não se ficou apenas por controlar a temperatura do lúpulo. O homem deu-lhe um comando genérico para criar um negócio. E o sistema levou isso à letra. Completamente. O sistema construiu, de raiz, um website de encomendas, integrou um sistema de pagamentos e, como se não bastasse, geriu autonomamente toda uma cadeia de abastecimento para vender lagostas. Lagostas? Sim, lagostas. O resultado prático disto, filas físicas de centenas de pessoas à porta da garagem deste senhor para comprar lagostas. Tudo orquestrado por um software que interpretou o mundo real sozinho. Eu fico abismado com isto. É impressionante, pá. E a forma de interagir com toda esta orquestração também mudou radicalmente através da entrada e saída de dados multimodal. Sim, já não precisamos de um teclado.
Exatamente. O sistema operativo não depende disso. Podes simplesmente acenar ou gesticular para uma câmara. O modelo de visão interpreta a intenção desse movimento, cruza isso com o contexto do que se passa na sala e o agente conclui a tarefa. Podendo até enviar um e-mail a um fornecedor ou uma mensagem de texto, certo? Sim, com um relatório completo. O atrito que existia entre o pensamento humano e a execução digital simplesmente desapareceu. Sabes, isso faz muito pensar na transição que vivemos ali nos anos 80 e 90. Do MS-DOS para o Windows? Exato. O Windows pegou naquela linha de comandos preta, que era incompreensível para a esmagadora maioria das pessoas, e transformou-a numa interface gráfica e intuitiva. E isso tornou o computador de pessoal acessível a toda a gente. Precisamente. E o Open Cloud está a fazer o mesmo, mas a um nível cognitivo. Está a tornar os agentes pessoais para qualquer pessoa, quer seja para compilar dados financeiros complexos ou, vender crustáceos no bairro. O salto abstrato aqui é enorme. A interface deixou de ser o clique num botão e passou a ser apenas linguagem natural e intenção pura. Mas, repara, implementar esta liberdade total num ambiente isolado é uma coisa. Pois é, aí que a coisa muda de figura. O problema a sério surge quando tentamos extrapolar esta autonomia para outros níveis. Exatamente. E é aí que a apresentação do Huang entra num território mais, digamos, sombrio. Esta autonomia total é fantástica para quem está a fazer cerveja artesanal. Mas imaginemos o que acontece quando pegamos numa entidade digital com este nível de liberdade. Capaz de escrever código, ligar-se à internet. Sim, e alargamos dentro da rede corporativa de uma corporação multinacional. Ou de um hospital. É um pesadelo de segurança. Um pesadelo absoluto. Do ponto de vista da cibersegurança, colocar um agente autónomo, com acesso direto à cadeia de abastecimento, ou a dados financeiros, ou aos registros privados dos funcionários, soa uma receita infalível para um desastre de exfiltração de dados. Completamente. O agente podia, inadvertidamente, ou se fosse atacado, enviar os segredos todos da empresa para um servidor externo numa fração de segundo. É o risco máximo. E é por isso que a autonomia sem restrições no ambiente corporativo é totalmente inaceitável. Daí a resposta da NVIDIA. Exato. O valor da NVIDIA aqui não é apenas fornecer os chips e o poder de computação. É resolver esse paradoxo enorme da segurança agêntica. E foi para isso mesmo que desenharam o NemoClaw. NemoClaw, que serve como o design de referência da NVIDIA, certo? Sim, o design de referência corporativo para o OpenClaw. E ele opera em conjunto com outra tecnologia chamada OpenShell. E o que é que o OpenShell faz, em termos práticos? O objetivo do OpenShell é colocar barreiras de segurança, os tais guardrails. E falo através de duas coisas muito específicas: motores de políticas e routers de privacidade. Mas, espera aí, deixa-me desafiar a premissa desta arquitetura por um bocado. Força? Se o grande trunfo do OpenClaw é a sua capacidade de pensar fora da caixa, de contornar a tal árvore caída no caminho, de ter soluções criativas, ao colocarmos uma coleira com motores de políticas rígidos e routers de privacidade, não estamos, de certa forma, a matar a criatividade do agente? Percebo a tua dúvida. Porque, repara, se o sistema for impedido de aceder a uma base de dados confidencial, a tarefa simplesmente falha. Como é que o agente pode ser livre e inovador se a caixa está fechada a cadeado? É uma excelente questão, mas a genialidade da engenharia do NemoClaw está precisamente em como resolve esse estrangulamento. Explica-me lá isso. O router de privacidade não corta simplesmente o acesso cego à informação. Se ligarmos isto ao panorama geral, ele funciona mais como uma câmara de descompressão cirúrgica. Um airlock. Sim, sim. Quando o agente precisa de raciocinar sobre dados sensíveis, o router de privacidade intercepta o pedido antes sequer deste chegar a qualquer modelo de linguagem externo. Ok. Ele retira ativamente toda a informação de identificação pessoal dos funcionários, mascara os dados financeiros brutos e só permite que vetores matemáticos totalmente anonimizados saiam para fora para serem processados. Ah, estou a ver. Então o modelo externo raciocina sobre o problema, mas nunca chega a ver a informação confidencial. Exatamente. O raciocínio lógico é feito lá fora, mas o OpenShell retém os dados reais localmente. Quando a solução regressa, o sistema interno volta a preencher essas lacunas com os dados verdadeiros e executa a tarefa em segurança. Pá, isso é brilhante. O que é fascinante aqui é que a empresa consegue ligar as suas próprias regras de conformidade corporativa diretamente aos instintos do agente. Portanto, a criatividade não é anulada. Não de todo. Ela passa a operar num universo onde as leis da física são simplesmente as políticas de segurança da empresa.
O agente é livre para tentar qualquer abordagem, desde que não viole essas regras de base. Pronto, isso resolve a parte da infraestrutura. Temos agora um sistema operacional que é brilhante e, graças ao NemoClaw, está seguro e blindado para empresas. Sim, a fundação está lá. Mas um esqueleto sem músculos não se move e um agente sem um cérebro a sério não consegue processar tarefas complexas. O motor que está a tentar resolver os problemas lá fora precisa de ser incrivelmente especializado. Sem dúvida. E o Jensen Huang é muito claro na transcrição sobre isso. Sim, ele diz que a ideia de um supercérebro generalista, aquele mito do modelo único que serve para todas as indústrias, é uma eficiência enorme. É impossível, e há uma razão estrutural para isso. Atualmente, a comunidade tem acesso a cerca de 3 milhões de modelos abertos. 3 milhões. Pois, e as necessidades cognitivas de diferentes indústrias exigem arquiteturas neurais radicalmente opostas. O padrão de raciocínio de um agente no hospital não pode ser o mesmo de um carro na estrada. É aqui que a coisa fica mesmo interessante para mim. A NVIDIA detalhou 6 famílias diferentes de modelos de fronteira. Vamos a eles. Temos o Neutron, focado em raciocínio, linguagem, visão e fala. Temos o Cosmos, que foi criado especificamente para IA física e compreensão do mundo real. E depois tens o Alpamo? Sim, o Alpamo, desenhado para veículos autónomos. O Growth, focado em robótica de uso geral. E depois há modelos impressionantes como o Earth-2, que faz física e previsão climática. E o Bionio, não te esqueças desse? Exato, o Bionio, para biologia molecular e química. E quando pensamos na mecânica disto, a analogia de um hospital é perfeita. Como assim? Pá, se tu tens um tumor, não queres um médico de clínica geral a fazer-te uma cirurgia ao cérebro. Tu queres o melhor neurocirurgião disponível. Claro, a especialização é fundamental. Aqui é exatamente igual. Um modelo de linguagem generalista prevê a próxima palavra numa frase com base em probabilidades. Mas o Bionel não lida com palavras. Ele tem de prever como uma proteína se vai dobrar no espaço tridimensional. Baseando-se em leis da termodinâmica e química pura. Exato. Não podes usar um calculador de palavras para desenhar um medicamento inovador contra o cancro. Precisamos do Bionel para a biologia e do Groot para os robôs. E não podes usar um modelo de biologia para avaliar a inércia e a fricção de um veículo pesado num pavimento molhado. Isso é o domínio do Alpamo. Pois não. A separação destas 6 famílias garante que cada agente tenha o córtex exato para a sua função. Mas há mais. A NVIDIA anunciou também a coligação Neutron para desenvolver o modelo Neutron 4. Sim, como parceiros de peso. Parceiros massivos. Estamos a falar da Black Forest Labs, da Cursor, LangChain, Mistral, Perplexity, Reflection, Sarv, Thinking Machine e o Mirror Moraldis Lab. Juntar esta liga de gigantes do código aberto parece ser uma estratégia clara para evitar que uma ou duas empresas monopolizem o raciocínio das máquinas. E ao manter o ecossistema aberto através desta coligação, eles estão a cimentar aquilo a que chamam de IA soberana. IA soberana, isso é muito importante explicar para quem nos ouve. É crucial. Se ligarmos isto ao panorama geral, este conceito altera por completo o tabuleiro corporativo e geopolítico. Pensa bem, se um país ou uma empresa tiver de enviar todos os seus dados para a nuvem de uma mega corporação estrangeira só para ter um agente inteligente, Perdem o controle total sobre a sua propriedade intelectual. perdem a sua soberania. Mas com o Neuro 3 Ultra, ou futuramente o 4, uma instituição pode simplesmente fazer o download do modelo, afiná-lo localmente com os seus dados privados num servidor fechado e obter um nível de inteligência de topo mundial. Sem que um único bit de informação sensível saia das suas instalações. Exatamente. A integração vertical do NemoClock, combinada com esta abertura horizontal dos modelos. Então, o que é que isto tudo significa na prática? Porque se as empresas agora têm o sistema operativo seguro e blindado e têm estes cérebros super especializados para construir agentes, a indústria tecnológica como a conhecemos vai sofrer um abanão gigante. O modelo de negócio do software tradicional acabou de se tornar obsoleto, basicamente. A velha indústria das tecnologias de informação era baseada em ficheiros e em vender ferramentas para humanos usarem. Sim, empresas passavam anos a desenhar ecrãs, menus, interfaces enormes. Para nós irmos lá clicar e arrastar coisas. E contratavam-se deuses da consultoria só para fazer a ferramenta A falar com a ferramenta B.
Mas a transcrição indica que esse modelo está em colapso total. Estamos a assistir à transformação do SaaS, o tradicional Software as a Service, para o AaaS. Agentic as a Service, ou empresas GaaS, como lhes chamam na fonte. Isso mesmo. O que significa que a interface de utilizador, tal como a conhecemos, vai desaparecer. É impressionante. No fundo, o software deixou de ser uma bicicleta que temos de pedalar com o nosso próprio esforço físico para passar a ser um motorista particular que nos leva ao destino. Excelente forma de colocar a questão. No modelo clássico de SaaS, tu alugas o acesso a um estúdio de contabilidade virtual. Mas ainda tenho de ser eu a carregar os fecheiros e a reconciliar as despesas. Sim, mas a proposta de valor de uma empresa de AaaS é que o humano só tem de entregar um monte de faturas desorganizadas ao agente. E o agente faz o trabalho cognitivo todo. Sim, e devolve-te o relatório fiscal preenchido e submetido. Já não se alugam ferramentas, alugam-se especialistas digitais. Já não compro o martelo, compro a casa já construída. E isto levanta uma questão importante na vertente económica. O que era uma indústria de TI de 2 bilhões de dólares vai transformar-se num ecossistema de múltiplos bilhões focado no trabalho agêntico. É um salto quântico em valor gerado. Portanto, a questão central na sala de reuniões de todos os CEOs passou a ser obrigatoriamente: qual é a nossa estratégia OpenClaw? Porque quem continuar a vender ferramentas vai ser esmagado por quem vende os resultados. Certo. Mas isso levanta uma dúvida enorme para os trabalhadores. Se as empresas vão passar a alugar agentes especialistas em vez de vender ferramentas, como é que isso afeta os humanos? Os engenheiros, os analistas... Sim. Como é que nós medimos a produtividade de um humano numa era em que ele colabora com uma orquestra de entidades digitais? A apresentação tem uma resposta para isso. E confesso que é um conceito que muda as regras todas. A economia dos tokens. Espera, não estamos a falar de criptomoedas, pois não? Não, de todo. Estamos a falar de tokens como a nova moeda de produtividade, a unidade métrica de processamento cerebral, a capacidade computacional da inteligência artificial. Ok, explora lá isso. O Jensen Huang prevê que cada engenheiro, num futuro muito próximo, vai precisar de um orçamento anual de tokens corporativos. Um orçamento de poder de raciocínio. Exato. Imagina que um engenheiro de topo tem um salário base de centenas de milhares de dólares. Ok. A empresa poderá dar-lhe o equivalente a metade desse valor, mas em tokens. Uma espécie de plafond cognitivo. Sim, para amplificar a produtividade dele em 10 vezes. A nova pergunta decisiva nas entrevistas de recrutamento em Silicon Valley já não é só sobre o salário. É. Quantos tokens vêm associados ao meu emprego? Exatamente. O valor do trabalhador passa a depender disso. Pá, eu estou abismado com este conceito. Os tokens passam a ser quase como aqueles benefícios tradicionais de luxo, tipo o carro da empresa ou as opções de ações, mas na verdade são uma moeda de poder cerebral bruto. É a energia que alimenta o teu trabalho. Se alguém não tiver tokens alocados, é como se fosse forçado a trabalhar com as mãos atadas atrás das costas. E é por isso que as próprias empresas terão de se transformar tanto em utilizadoras de tokens como em fabricantes, as chamadas fábricas de IA. Faz sentido. Para otimizarem os próprios tokens locais para a sua equipa. Estamos a assistir a uma mudança no próprio tecido económico. A produtividade que desde a Revolução Industrial era medida em horas trabalhadas... Entras às 9, 6 às 5. Pois, mas isso vai deixar de importar. A produtividade passará a ser medida puramente pela capacidade de computação alocada. Uma mudança destas proporções é gigantesca. E pronto, o que começou com o sucesso absurdo do OpenClaw, revelou-se ser o sistema operativo desta nova era de agentes. E vimos como o NemoClaw e os routers de privacidade do OpenShell o tornam seguro para corporações sem sacrificar a inteligência. Exato. Exploramos as 6 famílias maravilhosas de modelos da NVIDIA, o tal cérebro das operações, e compreendemos como tudo isto transforma o software tradicional para este admirável mundo novo do Agentic as a Service. Tudo isto culminando na economia dos tokens. O tal renascimento da TI, como referem nas fontes, já está a acontecer. Está nas nossas barbas. A grande lição para quem está a ouvir é que o valor no mercado de trabalho vai deixar de estar no saber usar um software. O valor crítico passará a ser o saber coordenar agentes autónomos. E isso leva-me a um pensamento final, que acho que é uma provocação necessária para quem nos acompanha a levar consigo. Qual é? Se os tokens se tornarem, efetivamente, a moeda definitiva da produtividade e do valor de um profissional, estaremos nós a caminhar por um futuro onde a verdadeira desigualdade não será medida apenas pelo dinheiro que se tem no banco? Uma mudança de paradigma na riqueza.
Será que o abismo social passará a ser medido pelo tamanho do orçamento pessoal de inteligência artificial a que cada um tem acesso? Será que, muito em breve, vamos debater uma crise global de desigualdade de tokens? Fica a pergunta. Fica mesmo uma reflexão no ar. Obrigado por nos acompanharem nesta análise e até à próxima exploração.